Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Vamos ler apenas versículo 21. E o tema que eu quero propor para trabalhar de maneira devocional com os irmãos aqui nessa tarde é lembrando da esperança. Um texto muito conhecido, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Senhor Deus e Pai, rogamos para que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa tarde, por meio da Tua palavra. Deus, que tudo que for falado aqui não seja do meu coração, seja diretamente do Senhor, ó Pai. Que essa palavra de esperança, que essa palavra, Deus, encorajadora, possa nos fazer perceber melhor a respeito da vida e da graça que há em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe os nossos ouvidos, a nossa atenção, para que nós possamos ser edificados por ela, pela Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, em 2020 nós passamos um dos momentos mais caóticos visto pela sociedade mundial. A pandemia, ela foi de fato, e ainda é uma realidade, mas foi de fato algo que marcou a geração e nos fez ter muitas percepções a respeito da vida, valor da vida, enfim, muitas outras coisas que nós pensamos e alguns erros também que cometemos. Mas eu me lembro que em 2020, curiosamente, vendo uma rede social, eu vi um meme, que é uma espécie de uma figurinha, que retrata sobre uma verdade ou faz uma sátira, com dois homens ilustrados, um olhando para a televisão e o outro lendo a Bíblia. O que olhava para a televisão dizia assim: estamos perdidos, porque certamente estava escutando as vozes das pessoas que estavam dizendo que a nossa vida estava por um triz. Mas aquele que estava lendo a Bíblia, ele estava assim: estamos salvos. Os dois estavam no mesmo ambiente, só que o foco estava num lugar e o do outro em outro. Às vezes o que acontece na nossa vida é que focos são colocados e a gente esquece de olhar ou relembrar aquilo que é de fato importante para a nossa salvação. E por que eu estou propondo essa pequena ilustração? Porque nós estamos dentro do Setembro Amarelo. Ontem o pastor Jefferson trouxe uma exposição do Salmo 23, falando a respeito de como nós devemos entender que Deus cuida da gente, como a bondade do Senhor persegue as nossas vidas. E eu quero também falar a respeito de esperança, porque é muito fácil a gente dar ouvidos ou dar os nossos olhos ou atenção para os ruídos que acontecem lá fora, as coisas que se mexem lá fora, e isso faz a gente perder a nossa órbita, faz a gente perder o nosso foco. E quando a gente redireciona o foco, a gente deixa de olhar o lado pessimista da vida e a gente começa a olhar o lado otimista, o lado da esperança. Quando eu leio esse texto, ou quando eu leio esse livro de Lamentações de Jeremias, eu fico imaginando como funciona a cabeça de Jeremias. Ele é um profeta do qual Deus havia falado que o povo de Israel haveria de sofrer o seu segundo cativeiro. Pela segunda vez o povo de Israel ia participar ou ia passar pela experiência de ficar preso, sendo escravo numa terra que não era deles. Esse trecho, ele mostra uma realidade tão grande, esse livro traz uma realidade tão grande, que o Salmo 138, se você ler, ele vai falar assim que quando os babilônicos pediam para o povo que estava em cativeiro, para que eles cantassem
hinos de Sião, e eles falavam assim: como a gente pode cantar ao Senhor, como a gente pode se alegrar se a gente não está na nossa terra, se a gente está sendo escravo? Olha a situação que o povo estava, mas nesse momento, Jeremias não estava trazendo à memória apenas essa situação, ele estava lembrando também dos seus antepassados, o que eles viveram no Egito, o que eles viveram sob o jugo de Faraó. E quando Jeremias escreve esse trecho, ele começa a tentar trazer um foco de esperança. Mas antes, ele percebe uma coisa, querido irmão e querida irmã. Ele percebe que o pecado do povo de Israel estava sendo agora assistido pelo juízo de Deus. Por que eu sei isso? Porque o texto me mostra. No capítulo 3, ele vai começar a dizer assim: eu sou um homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, versículo 2, e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, e de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos, edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, cercou-me de um muro, e já não posso sair, agravou-me, os grilhões de bronze, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se como um urso à espreita e um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Ele vai continuar trazendo esse quadro nefasto, esse quadro complicado, até o versículo de número 20. E por que isso? Porque Jeremias tinha a consciência de que Deus estava retribuindo o pecado do povo. Deus, ele é amor, sim, mas ele é justiça. Deus não pode coadunar com os pecados. E quando nós pecamos, as consequências dos nossos pecados sobrevêm sobre as nossas vidas. E é isso que Jeremias estava ali lamentando, porque o povo havia abandonado o culto ao Senhor, o povo havia abandonado a adoração ao Senhor e começou a adorar outros deuses e começou a ter práticas religiosas totalmente espúrias com relação a Deus, e de repente a mão do Senhor pesou sobre esse povo, e agora ele traz uma sentença, Deus traz uma sentença: vocês vão ficar por 2 gerações sofrendo em cativeiro, acostumem-se, façam casas, fiquem bem ali, porque ali será a habitação de vocês por 70 anos, e esse choque de realidade vivido por Jeremias e todo Israel, é um choque de realidade que às vezes também acomete a nossa vida. Quantas vezes a gente está passando por tantos problemas, tantas aflições, que quando vem o juízo do Senhor, a gente fala: puxa, estou perdido, porque Ele não admite as minhas orações. O Senhor, em retribuição ao meu pecado, Ele está fazendo com que a minha carne se envelheça, Ele está fazendo com que os meus ossos, as minhas estruturas se despedacem, Ele me faz habitar em lugares terríveis, tenebrosos. Há injustiça da parte de Deus? Obviamente que não. Deus está trazendo à tona aquilo que de fato o nosso coração faz diante da sociedade, diante de Deus e conosco mesmo. Esse pecado, ele precisa ser de fato combatido com santidade. Jeremias, ele ocupa 20 versículos do capítulo 3, para poder trazer essa questão. Falar: Senhor, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo,
é consequência do meu pecado. E ele não tira Deus da equação. Ele fala assim, sempre: o Senhor fez envelhecer a minha carne. Ele fala assim: o Senhor, Ele cercou-me de um muro e já não posso sair. O Senhor não atende às minhas orações, ainda que eu clame e grite. Ele não tira Deus dessa equação. Ele fala: é o Senhor quem está retribuindo sobre mim os meus pecados. Porque às vezes a gente tenta fazer o que a gente chama dentro da teologia de teodiceia. A gente tenta justificar Deus. Mas não, Deus não precisa ser justificado. Ele age consoante a sua soberania, a sua vontade e o seu próprio caráter. Então, se tem alguma coisa errada, Ele vai no mais profundo do seu coração para que as suas estruturas sejam abaladas e assim você possa também estar vivendo essa situação de lamento pelo pecado. Mas olha só, eu não propus falar de pecado, eu propus falar de esperança. Uma esperança que cada vez mais está sendo pouco observada no mundo. Eu não estou aqui querendo dizer apenas sobre consequência do pecado. E eu falaria a tarde inteira a respeito disso, porque eu também cometo os meus pecados, eu também tenho os meus problemas, e sei das consequências. Mas quando Jeremias, ele entende que o pecado do povo de Israel e o próprio pecado dele já é agora algo tão presente, a ponto de Deus começar a visitar ele com consequência, ele fala: ei, eu preciso mudar a minha chave, eu preciso redirecionar os meus olhos. E aí ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é aqui que o quadro vira. Sabe por quê? Porque se ele se ocupa em 20 versículos de falar a respeito da quantidade de sofrimento que ele está vivendo, agora a partir do versículo 22, ele começa a descrever o quanto Deus é bondoso. Sabe por quê? Porque ele virou uma chavinha, porque ele começou a olhar pela perspectiva da esperança, e ele começa assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Versículo 22, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei, terei esperança nele. Bom é o Senhor para os que esperam, para os que têm esperança nele, para os que a alma o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, ou seja, se prostre diante de Deus, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E assim ele vai até o versículo de número 66. Quando eu olho essa divisão, sabe o que eu lembro? Eu lembro do apóstolo Paulo dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde se ocupa 20 versículos para poder dizer a respeito da nossa aflição, depois Jeremias, quando ele muda a chave e não olha só pela perspectiva do fundamento da consequência do pecado, quando ele olha agora pela perspectiva da esperança que há no Senhor, agora ele não ocupa 20 versículos para falar disso, ele ocupa 44 versículos para falar disso. E por quê? Porque o Senhor, Ele é totalmente benigno para conosco, Ele é muito mais amor para conosco do que a gente fica pensando, do que a gente é capaz de obter esse amor, ou se a gente merece ou não. Ele ama incondicionalmente, e quando Ele ama incondicionalmente, Ele resgata dentro do nosso ser, Ele resgata dentro da nossa mente a esperança que às vezes está adormecida, ou ela já morreu há muito tempo. Queridos, Jeremias teve a sensibilidade de falar assim: opa,
Eu preciso lembrar da esperança. Eu preciso lembrar que esse Deus, Ele jamais deixou de cumprir um voto dEle. Eu preciso me lembrar que o Senhor, Ele foi bom para com Israel, mesmo no momento do seu exílio lá no Egito. E com toda certeza, Ele vai ser bom com a gente também no exílio da Babilônia. E por que eu estou trazendo essa mensagem, queridos irmãos? Porque às vezes a gente olha para tantos problemas que a gente vive, o nosso cotidiano que é avassalador, e a gente fala, ei, não tenho esperança para nada mais, eu já deixei de sonhar. E quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de tomar atitudes corretas, e a gente começa a viver um quadro talvez de princípio de depressão. E depois essa depressão, esse princípio vira uma depressão de fato, e depois ela vai se avolumando a ponto de o nosso esconderijo ser a nossa cama, o nosso quarto. Daí a pouco nós já estamos dependentes de remédios, de drogas lícitas, para poder descansar a cabeça, e daí a pouco uma pessoa, como disse, trazendo um dado, ontem o reverendo Jefferson, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. Por quê? Porque olha de maneira demasiada para o pecado. Olha de maneira demasiada para a questão da consequência do pecado. Eu não estou falando para você deixar de olhar para o pecado e se arrepender a respeito do seu pecado, pelo contrário. Eu estou falando que nós somos pecadores, e eu estou me incluindo nessa. Nós somos pecadores, mas aonde o Senhor, Ele viu graça, aonde o Senhor, Ele apontou o seu dedo de misericórdia, a sua mão de misericórdia, nada pode impedir que a sua graça seja manifestada sobre a vida daqueles que Ele apontou. É isso. Nós olhamos pela perspectiva do pecado, mas muito mais, eu olho pela perspectiva da cruz de Cristo. Jeremias estava dizendo, Senhor, são muitas as consequências, mas a partir do momento que ele fala, ei, eu quero me lembrar da esperança, ele fala, uau, o Senhor é muito maior do que os meus problemas. Uau, o Senhor, Ele é muito mais benigno comigo do que eu mereço, Ele é muito mais benigno comigo, porque Ele traz uma questão agora de graça, mesmo não trazendo uma consciência do que nós de fato somos diante do Senhor, Ele traz para nós uma consciência da misericórdia e da graça dEle. Queridos, nós sabemos que se nós olharmos para o tamanho e a dimensão do nosso pecado, ninguém subsiste. Salmo 130, versículo 2 fala isso. Se olharmos, Senhor, para os nossos pecados, ou se atentarem, Senhor, para os nossos pecados, quem subsistirá? Mas o Senhor, Ele não olha só para você vendo um pecador, pelo contrário. Agora você é um alcançado, você é um eleito de Deus. Quando o Senhor olha para você, Ele vê a figura do próprio Filho de Jesus, que um dia pagou totalmente os seus pecados. Não há débito. O apóstolo Paulo, ele fala que todo escrito de dívida que estava sobre nós foi rasgado quando Cristo na cruz pagou os nossos pecados. Não há débito, não estamos devendo, nós somos agraciados com esse poder de Deus, de nos fazer, agora não entender mais que somos alguém desvalido na sociedade, mas alguém amado por Deus. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Irmãos, quantas pessoas estão precisando virar essa chave? Quantas vezes no dia a gente precisa lembrar da esperança? Jeremias estava vivendo uma situação que eles iriam para a Babilônia,
ou já estavam vivendo algumas consequências ali do cativeiro, mas ele começou a lembrar de toda a misericórdia do Senhor lá no tempo do Egito, lá na peregrinação de 40 anos. Ele se lembrou das grandes conquistas que Israel teve nos períodos dos reis. Ele foi se lembrando de tudo que o Senhor havia feito no meio do seu povo. E ainda assim, ele tinha esperança para poder pensar na salvação que haveria de ser revelada diante deles. E nós já temos essa salvação revelada a nós, porque Cristo pagou, porque Cristo se revelou. Agora o que a gente faz? A gente traz à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? Que Cristo morreu na cruz. E agora o que nós aguardamos? Jeremias estava aguardando a encarnação de Jesus. Nós aguardamos agora o Jesus glorificado vindo e buscando a sua igreja, buscando a mim e a você. E essa esperança não pode ser esquecida no nosso coração, ela não pode ser trancafiada num quarto obscuro da nossa mente. Pelo contrário, é um convite que é feito pelo profeta Jeremias. Olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meu irmão, o que você tem trazido à memória? O que você tem trazido à sua memória? Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento? Quando você deita, qual é o seu último pensamento? Quando você está passando por dificuldade, qual é o pensamento que está permeando a sua mente? O convite é claro, vamos nos lembrar da esperança. E a esperança, ela tem nome. A esperança não é só um exercício da nossa confiança, a esperança é o próprio Deus. Ele é a esperança. Ele é a esperança daquela mãe que está desamparada. Ele é a esperança daquele filho que acha que não precisa de ninguém e que está errante nesse mundo. Deus é a esperança daquele pai que está trabalhando e está fadigado com tantos problemas. Ele é a esperança do idoso. Ele é a esperança da dona de casa, Ele é a esperança de uma cidade, Ele é a esperança de uma nação. Deus é a esperança e nós precisamos agarrar essa verdade e sossegar o nosso coração nessa linda esperança que é o próprio Senhor. Muitos confiam em carro, outros em cavalos. A gente podia falar, muitos colocam a sua esperança nas coisas que são desse mundo, mas nós colocaremos a nossa esperança em Cristo, em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Legal, né, essa frase, esse salmo. Esperei com paciência. Terei esperança com calma. Às vezes a gente não tem calma no nosso coração. A gente quer ter esperança, mas a gente quer no nosso tempo. As coisas estão ruins, a Bíblia fala que tudo passa. Tudo. Inclusive esse momento de dificuldade. As palavras, porém, do Senhor permanecem para sempre. O que falta para a gente poder esperar, ou ter esperança? Falta a gente ter a consciência de que nós somos pecadores sim, mas que o nosso foco não é mais o pecado, que um dia Cristo já lavou com seu sangue. Agora o nosso foco é a esperança da vida eterna que nos foi outorgada, que nos garantiu Cristo Jesus na sua obra. Assim como Jeremias, ele teve essa percepção, eu não quero mais olhar para a consequência do pecado, eu quero olhar agora para frente. O convite para você, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, é que você comece a olhar para a cruz. Essa cruz que redimiu a minha vida e a sua vida. Essa cruz que um dia fez com que nós nos tornássemos justos.
Essa cruz que está faltando para muitas pessoas que nesse momento estão pensando em tirar a própria vida, que estão tentando contra a própria existência. Nós precisamos agarrar essa esperança, mas ao mesmo tempo, o convite é: vamos levar esperança para os corações desesperançosos. Se você compreendeu essa verdade, você não pode ficar com os seus lábios cerrados, você não pode ficar com a sua boca fechada. Pelo contrário, se você compreendeu a respeito disso, você precisa dizer: ei, você que está pensando em atentar contra a sua própria vida, eu quero apresentar a solução. E alguém vai falar assim: tem um psiquiatra, tem um remédio, tem alguém para poder me ouvir? Você fala assim: é muito melhor do que isso. Tem um Deus que não poupou esforços, aquele que não poupou nenhum tipo de esforço em enviar o seu Filho, com toda certeza nos dará com esse Filho, graciosamente, todas as coisas. Quem tentará contra os eleitos de Deus, é Deus que o justifica. Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as alturas, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tenhamos essa esperança no nosso coração. Quero orar com você, orar por você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você está aqui e a oração nem é para você. Você está falando: olha, eu vou orar por uma pessoa. E ótimo, se você está se lembrando de alguém que necessita de uma intercessão, faça isso. Lembra dessa esperança, mas lembra dessa pessoa também, e se proponha a não só interceder por essa pessoa, mas também de levar uma palavra de consolo, de encorajamento. Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, ó Pai. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, porque muitas vezes o nosso foco está em tantas outras coisas, e nós nos esquecemos de olhar para a esperança que há no Senhor. Por isso, ó Deus, não deixa que nós mesmos dirijamos as nossas vidas, mas dirige ela por nós, ó Pai. Não deixe que o nosso coração tome o próprio curso, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso coração é enganoso, ó Pai, mas nos conduz em caminhos eternos, ó Pai. Resgata dentro do nosso coração a esperança que às vezes se foi com a partida de um ente querido, com a recaída de alguém que a gente ama tanto, ó Deus, com o emprego que às vezes foi, ó Deus, encerrado. Ó Pai, não deixe que isso, ó Deus, traga desespero ao nosso coração. Pelo contrário, nós queremos nos recordar o quanto o Senhor já foi tão bom conosco. O fato de estarmos aqui e não à beira de um estabelecimento embriagado, o fato de estarmos aqui, ó Deus, e não em um lugar espúrio na sociedade, o fato de estarmos aqui gozando da Tua presença, ó Pai, e tendo alegria na Tua presença, e não tendo tristeza em outros lugares, ó Deus, isso é a manifestação da Tua bondade. Ó Pai, que nós possamos nos lembrar de todos os momentos em que a gente às vezes achou que não teria o pão de cada dia na nossa casa, mas o Senhor nos surpreendeu. Ó Deus, aquela doença, ó Deus, que a gente achou que ia trazer, ó Deus, morte para a nossa família ou para a nossa própria vida, e o Senhor, ó Deus, curou. Quantas vezes, ó Deus, servas e servos seu aqui, ó Deus, estavam passando por momentos de tantas dificuldades, e o Senhor sustentou para que eles não tropeçassem nesse momento. Ó Pai, nós queremos lembrar, ó Deus, de o quanto o Senhor é bondoso, ó Pai, apesar da nossa miserabilidade, ó Deus. Por isso, ó Deus, manifesta
cada vez mais a Tua graça, mas nos faça olhar, ó Deus, com um olhar apaixonado para a cruz, para essa graça, ó Deus, que está no Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo, ó Pai, tudo que nós estamos passando, seja momento de alegria ou momento de adversidade, que nós possamos nos lembrar, ó Deus, de ter contentamento, de ter esperança, ó Deus, no Senhor, de aguardar, porque o Senhor é sempre maravilhoso, o Senhor sempre traz, ó Deus, as respostas certas nos momentos certos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cuida da nossa mente. Não deixe que a nossa mente vagueie por pensamentos errados, ó Pai. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão nesse momento pensando em algo que possa prejudicar a vida deles, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, se aproxime dessa pessoa, através de um amigo, de um irmão, de alguém aqui, ó Deus, através de uma live, enfim, ó Deus, eu não sei qual modo, o Senhor sabe. Ó Deus, o Senhor é poderoso para transformar, ó Deus, o nosso foco pessimista em um foco, ó Deus, cada vez mais voltado para a graça bendita que está no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que aqui possa ter mulheres e homens, ó Deus, cada vez mais compromissados, ó Deus, com a verdade, cada vez mais compromissados com a esperança da manifestação da sua graça. Ó Deus, cuida, Senhor, cuida da nossa vida. Cuida do nosso coração, esteja, Deus, sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, ó Deus, cada vez mais estar, ó Deus, trazendo, ó Deus, o nosso coração, a memória, ó Deus, a nossa memória, a esperança, ó Deus, e essa esperança, ó Deus, ela possa ser firme, porque ela é sustentada não pela nossa mente, não pelo nossa capacidade intelectual, mas sim porque o Senhor sustenta também essa esperança sobre as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.